Quando abrimos as nossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo de número 12, iremos encontrar uma narrativa do Senhor se apresentando para Abrão. De início o Senhor vai dizer para Abrão: ora, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. O capítulo 12, ele se inicia com o Senhor falando diretamente para Abraão. O capítulo 12, ele inicia Deus se revelando para Abraão, Deus revelando o seu projeto para a vida de Abraão. Mas para nós compreendermos o capítulo de número 12, é preciso que nós venhamos voltar no capítulo de número 11. Lá no final do capítulo de número 11, iremos encontrar uma narrativa. A Bíblia Sagrada vai dizer que o pai de Abraão, Terá, ele habita na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E ali, a Bíblia vai dizer que este homem, ele vai ter filhos, e um desses filhos é Abraão. A Bíblia vai dizer que, habitando ali na terra de Ur dos Caldeus, vai acontecer algo na família de Terá, na qual ele vai perder um dos seus filhos. E a Bíblia não vai dizer o motivo, mas Terá, ele vai tomar uma decisão de sair da cidade de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Não sei qual é o motivo, a Bíblia não registra, só sei que Terá, ele tem essa decisão. E Abraão, ele está habitando, está morando com o teu pai. Então a Bíblia vai dizer que Terá, ele vai pegar os seus filhos, ele vai pegar o seu neto Ló, ele vai pegar Abraão, Naor e todos os seus bens, e ele vai se retirar da terra de Ur dos Caldeus. Mas a Bíblia vai dizer que ele, indo com a sua família em direção para Canaã, a Bíblia vai dizer que eles não chegam na terra de Canaã, Igor. A Bíblia vai dizer que eles, na trajetória, eles vão parar na terra de Harã. E o texto bíblico vai nos dizer que parando ali na terra de Harã, eles vão habitar ali, eles vão morar ali. Então se percebe que houve mudança na trajetória. O destino era Canaã, mas por algum motivo eles pararam na terra de Harã. E a Bíblia vai dizer que eles morando ali, vivendo ali, ainda no capítulo de número 11, Terá morre. O pai de Abraão morre, mas Abraão continua habitando na terra de Harã. Quando nós chegamos no capítulo de número 12, no seu início, nós iremos ver Deus se manifestar para Abraão na terra de Harã. Nós conseguimos ver Deus se manifestar para Abraão na terra de Harã. Terá morre, Abraão ainda está vivo, e Deus se manifesta para Abraão dizendo: Abraão,
sai dessa terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para uma terra na qual eu lhe mostrarei. Aqui eu começo a pregar. Abraão estava habitando na terra de Harã, por causa de teu pai, mas o destino era Canaã. Abraão não chega na terra de Canaã por causa de teu, só igrejas, por causa de teu, porque decidem habitar na terra de Harã. E Deus olha lá do céu, eu imagino Deus olhando lá do céu dizendo: Abraão, Harã não é a sua terra, eu preparei Canaã para você. Se eu fosse você, eu já dava glória a Deus e aleluia. Aqueles que têm promessa não pode habitar na terra de Harã, Cássio. Sabe por quê? Porque o endereço do cumprimento da promessa de Deus está no controle de Deus. Pode parar na terra de Harã, mas Deus ele vai se manifestar para Abraão na terra de Harã, para levar Abraão para a terra de Canaã. Aleluia. Deus está dizendo aqui nessa noite que tem pessoas que pararam na terra de Harã, mas nessa noite há uma manifestação da glória de Deus, e Deus está te dizendo: é tempo de você sair. É tempo de você sair dessa terra. Sabe por quê? Porque terra prometida não é terra que não é prometida, não é terra para quem tem promessa. Terra que não é prometida não é lugar de quem tem promessa. E se você tem promessa de Deus nessa noite, Deus está te dizendo: hoje eu vou te tirar da terra de Harã e vou te levar para a terra que eu vou te mostrar. Se você crê nesta palavra, levanta as tuas mãos para o alto. Adore ao Senhor, porque o dono da promessa está nesta casa. O dono da promessa está nesta casa. Talvez você parou na caminhada, mas o dono da promessa está aqui nesta noite e está lhe dizendo: é tempo de você tomar de volta a trajetória para o lugar aonde eu irei cumprir com as minhas promessas na tua vida. As minhas promessas na tua vida não morreu, e Deus está dizendo: ei, Abraão, é tempo de você se levantar, é tempo de você sair de onde você está, porque eu tenho algo preparado para a tua vida, e eu não vou cumprir na terra de Harã. Aleluia. Aleluia. Talvez Abraão, ele se acostumou ficar ali. Talvez Abraão, ele vai se adaptar com a região de Harã. Talvez Abraão, ele não vai se preocupar em ir para Canaã, porque está no meio da tua parentela, está no meio da casa de teu pai, então ele não se preocupa. Aleluia. Mas Deus um dia, ele se manifesta. Esta palavra site é uma palavra forte, sabe por quê? Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, quando você sair dessa terra e ir para a terra que eu irei te mostrar, tu verás a manifestação da minha glória na tua vida. Tu verás um milagre que eu tenho para a tua vida. Tu verás a história que eu tenho para escrever na tua vida. Então obedece a minha voz, Abraão. É tempo de você abandonar a terra de Harã. Abandona a terra de Harã, meu irmão, porque quando você abandonar a terra de Harã, a presença de Deus, ele vai te acompanhar. A presença de Deus, ele vai te guiar. A presença de Deus não vai te abandonar. E deixa eu dizer algo lindo
guiado da parte de Deus, e todos aqueles que são guiados pela presença de Deus, conseguem ver a manifestação da glória do Senhor. Lembro-me do povo de Israel no deserto, quando o povo de Israel toma o destino para o deserto, mas foram guiados por Deus. Lá no deserto eles conseguiram ver mar se abrir, lá no deserto eles conseguiram ver maná descer do céu, lá no deserto eles conseguiram ver as águas amargas se tornarem doce, lá no deserto as tuas roupas não se gastaram, porque a presença de Deus estava sobre eles. E nessa noite Deus tem um recado para você, Abraão: é tempo de você ser guiado pela minha presença. Se você quer viver milagre, seja guiado pela minha presença. Eu estou sentindo ele aqui. Alavassuri que alandalavassai. Aleluia. Sai-te da tua terra. Abraão tomou posse da terra de Harã, mas a terra de Harã não era para Abraão. Porque o lugar da promessa, Daniel, não é aonde nós queremos. Quem tem promessa não escolhe aonde a promessa vai realizar. Quem tem promessa não tem escolha de onde deve ir. Quem tem promessa, aleluia, tem que ter visão do céu, tem que ser guiado pelo dono da promessa. Se você tem promessa nessa noite, mas quer ser guiado por si mesmo, Deus está dizendo: ei, eu não trabalho com aqueles que querem ser guiado por si, eu trabalho com aquele que quer ser guiado pela minha presença. Eu trabalho com aquele que se disponibiliza para o meu reino, para a minha presença. Por quê? Porque quando é guiado pela minha presença, a vida dele não é de derrota, a vida dele não é de fracasso, a vida dele não é de desânimo. Sabe por quê? Porque a presença dele vem. Todos aqueles que têm promessa pode estar até desanimado, mas a presença dele vem. E quando a presença dele vem, aquele que está desanimado consegue novamente ser cheio, porque Deus, ele tem o prazer de querer cumprir com a tua promessa na vida dele. Aleluia. Harã não era o lugar preparado para Abraão. E o texto vai dizer que se Abraão obedecesse à voz de Deus, essa aqui é forte, versículo de número 2, parte A. O Senhor diz para Abraão: Abraão, se você obedecer a minha ordem, far-te-ei uma grande nação. Agora para pensar. Capítulo de número 11, versículo de número 30 diz, esse versículo aqui, ele é bem notado. Esse versículo aqui, pastor, ele não acrescenta nada mais, apenas a mensagem que quer ser transmitida. Vai dizer: e Sarai foi estéril, e não tinha. Aí no versículo de número 2, do capítulo 12, parte A, Deus vai dizer para Abraão: olha, Abraão, se você obedecer a minha voz, far-te-ei uma grande nação. Agora me explique, pela lógica humana, como uma mulher estéril
poderia fazer uma grande nação. Aleluia. Como uma mulher que não poderia gerar filhos, poderia ter filhos. Quando Deus fala isso com Abraão, talvez na mente de Abraão fala assim: rapaz, isso aqui é nova, porque não tem lógica, não tem como. Mas quem é movido pela fé, aquilo que é impossível, vou dizer algo maravilhoso aqui: todos aqueles que têm promessa podem ter algo impossível na tua vida. Deus, Ele vai utilizar aquilo que é impossível na tua vida para te incentivar a buscar a presença dEle. Deus, Ele vai utilizar aquilo que é impossível para dizer para você: ei, se você obedecer a minha voz, se você aceitar aquilo que eu tenho para a tua vida, aquilo que é impossível vai se tornar possível. Aleluia. Talvez nessa noite você entrou aqui sem esperança, talvez nessa noite aqui você entrou aqui sem fé, mas Deus nessa noite está dizendo para você: para mim cumprir com as minhas promessas na tua vida, aquilo que é impossível eu vou tornar possível, eu vou mudar a história. Aquilo que está sendo impossível na tua vida, para o homem o homem pode dizer: ah, não tem jeito, não tem como, isso não está no controle de nossas mãos. Mas Deus, Ele olha lá do céu e fala: não pode estar no controle das mãos do homem, mas das minhas mãos nada foge. Aleluia. Das minhas mãos nada foge. Sabe por quê? Porque Deus ainda Ele tem o controle. Porque Deus ainda Ele tem o controle. E se você tem promessa de Deus, te prepare, a tua vida está nas mãos de Deus. O controle da tua vida está nas mãos de Deus. Ah, meu Pai, aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é nada. Aquilo que é impossível para o homem, para o teu Deus não é nada. É motivo de você levantar a tua mão, adorar a Ele, porque o Deus do impossível, Ele está nesta casa. E hoje à noite que Deus está dizendo: estou renovando a minha promessa na tua vida, estou escrevendo uma nova história para você, porque eu ainda tenho controle da situação. É Deus dizendo para Abraão. Quando eu estava estudando esse texto pela madrugada, eu falei em línguas, adorei. É lindo, porque Deus, Ele vai mexer com o coração de Abraão. É revelado o projeto de Deus para a vida de Abraão, e isso mexe com o coração de Abraão. Talvez Abraão possa ter pensado, depois que ouviu isso da voz de Deus, lá na terra de Ur dos Caldeus, aonde o meu pai adorava os deuses daquela terra, se prostrava diante das imagens. Eu não ouvia isso, até porque as imagens adoradas poderia ter olhos, poderia ter ouvidos, poderiam ter mãos, poderiam ter pé, tinha olhos, mas não conseguia enxergar, tinha boca, mas não podia falar, tinha braços, mas não podia se locomover, se mexer, tinha pernas, mas não podia andar, tinha boca, mas não podia falar. Aí do nada aparece uma voz para Abraão e disse: Abraão, se você obedecer a minha voz, primeiro, Abraão nunca tinha ouvido um Deus falar. E quando Deus fala coisas que mexem com o coração de Abraão.
Aleluia. Tem pessoas que estão adorando outros deuses, deuses que têm olhos mas não conseguem ver, Deus que tem boca mas não consegue falar, espera ouvir a voz desse Deus, mas não consegue ouvir. Mas nessa noite eu estou diante de uma igreja, e que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Nessa noite eu estou diante de Abraões aqui nessa noite, que está ouvindo a voz do Senhor, e o Senhor está dizendo: ei, aquilo que os deuses lá de Ur dos Caldeus não pôde fazer pela tua vida, o Deus dos deuses está aqui nessa noite, e está dizendo: eu posso fazer. Eu posso fazer aquilo que é impossível na tua vida. Os deuses desse mundo não podem escrever a tua história, não podem escrever uma história de vitória, mas o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou os mares, nessa noite está dizendo: eu tenho boca e eu posso falar. E nessa noite eu estou falando com você. É tempo de você abandonar a tua parentela, é tempo de você deixar a casa de teu pai, é tempo de você abandonar essa terra, porque o que eu tenho preparado para você é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande. Note que Deus faz a promessa para Abraão, que dele faria uma grande nação. E pede para que ele saia da terra aonde ele estará habitando. E Abraão, ele obedece à voz de Deus. Só que o texto vai dizer, a última parte do versículo de número 1 do capítulo 12: para a terra que eu te, de início Abraão não sabia qual era a terra. Eu disse que terra que não é endereço de cumprimento de promessa, não é terra de quem tem, não é, pelo amor de Deus, igreja, não é terra de quem tem, segura essa, vai para uma terra que eu te, o endereço, aleluia, da terra, somente Deus sabia. O endereço da terra, aonde Deus queria cumprir a promessa na vida de Abraão, somente Deus sabia. Meu irmão, deixa eu dizer algo lindo de Deus para o teu coração. O endereço aonde Deus ele vai cumprir a promessa na tua vida é somente Deus tem, é somente Deus tem. E deixa eu dizer algo, Deus ele não revela endereço da terra prometida para aqueles que não têm compromisso com Ele. Deus ele não revela endereço de terra prometida para aqueles que não querem saber da presença dEle. Deus ele não revela endereço da terra prometida para aqueles que são desobedientes. Eu vou falar, Deus ele não revela endereço da terra prometida para aqueles que não têm compromisso com a tua palavra. Deus ele não revela endereço da terra prometida para aqueles que não buscam a presença de Deus, mas aqueles que têm interesse pelo reino, mas aqueles que têm interesse pela presença de Deus. Deus ele tem o prazer de revelar o endereço de onde vai cumprir com a promessa na tua vida, aleluia. Abraão não sabia de início, mas quando Abraão ele sai da tua terra, eu creio que Deus ele vai revelar para Abraão: Abraão, vai para a terra de Canaã, porque é lá que eu vou cumprir com a minha promessa na tua vida, é lá que eu irei cumprir com a minha promessa na tua vida.
Aleluia. Pode dizer para você, por que você não vai para A, por que você não vai para B? Mas Deus está dizendo, você não vai nem para A, você não vai para B, você vai para onde eu te mandar. Você vai para onde eu te mandar, aleluia. Apenas você tem que obedecer a voz do Senhor. Tem muita gente que quer ver a realização da promessa em lugar errado. Deus está dizendo, ei, eu já dei o endereço de onde eu vou cumprir com a minha promessa na tua vida, mas é necessário você ir para lá, é necessário você ser guiado pelo meu Espírito, porque quando você chegar lá, eu irei me revelar para você, porque quando você chegar lá, tu verás a manifestação da minha glória na tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo, não seja guiado por voz deste mundo não, porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele te guia para onde Deus, ele vai ter o prazer de cumprir com as tuas promessas na tua vida. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui nesta casa. Aleluia. Lavastebe que o manchou. Deus está me dizendo aqui, que muitos receberam promessa, muitos jovens receberam promessa. Aleluia. Deus já revelou o endereço onde ele vai cumprir com a promessa, mas não quer ir para o lugar aonde Deus quer. Está parado na terra de Harã, mas Deus está dizendo, ei, sai-te desta terra, ei, desperta tu que dormes, porque o endereço eu já te dei. Aleluia. Você acha como que Abraão chegou na terra de Canaã? Você acha como que Abraão chegou na terra de Canaã? Será que foi por intuição própria? Não. Porque Deus revelou o endereço. Aleluia. Aleluia. O endereço da promessa de Deus na tua vida é somente o Senhor tem. E Deus está dizendo, você quer receber o endereço? Busque a minha presença. Você quer que isso se cumpra na tua vida? Busque a minha presença. Talvez você entrou aqui todo perturbado, todo bagunçado, mas Deus, ele está dizendo, o meu Espírito está sobre esta igreja. Eu estou querendo preparar o terreno para cumprir com aquilo que eu estabeleci para a tua vida. E Deus está dizendo, abre a porta do teu coração nesta noite. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar nesta casa. Deixa o Espírito Santo de Deus arrumar a bagunça que está nesta casa. Deixa a luz de Deus entrar nesta casa, porque há uma nova história para a tua vida, há uma nova história para a tua trajetória, meu irmão. Aleluia. Somente Deus tinha um endereço, e Deus só revela o endereço para quem tem a promessa. Sai do meio da tua parentela. É Deus dizendo para Abraão, Abraão, meu negócio é contigo. Eu quero me revelar a você. Então, para mim se revelar a você, eu tenho que tirar você dessa terra. E outra, eu tenho que tirar você do meio da tua. Agora, se pergunte, por que Deus fala para Abraão sair do meio da parentela?
Porque é no meio de parentes que a gente tem apoio nos momentos de dificuldade, tem conselhos, tem influência. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu não quero, na relação que eu quero ter com você, eu não quero ter ninguém interferindo. É por isso que eu estou falando para você: sai dessa terra e sai do meio dos teus parentes. Aleluia, aleluia. Deus, Ele se revela para aqueles que têm promessa e diz: ei, sai do meio deste grupo, porque o que eu tenho para você, este grupo não pode estar no meio, porque pode interferir, pode atrapalhar. Eu não quero ter opiniões de segundos, eu não quero ter interferência de segundos. Meu negócio é com você. No momento que a casa começar a pegar fogo, você não vai correr para a parente, você vai correr para a minha presença. É Deus dizendo para Abraão: ei, até hoje você dependeu dos teus parentes, até hoje você dependeu da casa de teu pai, mas a partir de hoje, você vai depender somente de mim. Você só vai depender apenas de mim. Oh, meu irmão, todos aqueles que dependem de Deus, que confia em Deus e sabe do cuidado de Deus para a tua vida, ele sabe que Deus, Ele não desampara, ele sabe que Deus, Ele não abandona, ele sabe que Deus a todos os instantes está cuidando. E nós sabemos disso, Cássio. Nós sabemos disso. Nós recebemos a promessa de Deus e nos alegramos. Uau! Deus tem promessa na minha vida. Mas vive no meio de pessoas que Deus está dizendo: sai. Tem a promessa de Deus, mas não quer largar aquela companhia que Deus está dizendo: ei, eu já disse para você sair fora. Eu já disse para você abandonar. Lavastep que eu me ofai. É lindo, é bonito receber de Deus uma promessa. Só que é mais lindo ainda, Igor, você obedecer à voz de Deus. Todos aqueles que têm promessa têm que viver debaixo de um propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe do propósito de Deus para a tua vida? Você sabe do propósito de Deus para a tua vida? Você sabe aquilo que Deus está exigindo de você, para que Ele venha cumprir com a promessa dEle na tua vida? Se você sabe, é tempo de você obedecer à voz de Deus. É tempo de nós obedecermos à voz de Deus, para Deus cumprir com a tua promessa sobre as nossas vidas. É tempo de nós estarmos debaixo do propósito de Deus. É tempo de nós estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo. É tempo de nós abandonarmos aquilo que Deus já disse para nós abandonarmos. É tempo de nós renunciarmos tudo aquilo que Deus pediu para que nós venhamos renunciar. Aí quer cantar, quer pregar, mas não vive no propósito.
quer levantar as mãos na cruzada evangelística, né? Quer chegar, levantar a mão, ver um endemoniado, quer libertar aquela vida, mas não quer viver o propósito de Deus. Quer falar bonito, quer ter ousadia, e sabe que tem promessa, mas não quer viver no propósito. Aleluia. Muda a trajetória da tua história, meu irmão. Muda a trajetória deste caminho tortuoso. É tempo de nós endireitarmos o caminho para o Senhor. Se nós queremos que Deus Ele cumpre com a tua promessa sobre as nossas vidas, é tempo de nós endireitarmos o caminho para o Senhor, porque quando nós endireitarmos o caminho para o Senhor Ele vai ter prazer na nossa vida, o Senhor Ele vai ter prazer de derramar a tua virtude sobre as nossas vidas. Se nessa noite você está em busca de virtude do céu, hoje Deus está dizendo, é tempo de você se prostrar diante da minha presença, é tempo de você abrir o teu coração, porque quando você abrir o teu coração, irá acontecer na tua vida a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, e veio o Espírito Santo de Deus sobre aquela casa, e encheu todos aqueles que estavam reunidos naquele mesmo lugar, e todos foram cheios, nessa noite. Levanta a tua mão, seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite, porque Deus está querendo te levantar como instrumento nessa terra, para cumprir com a promessa dEle. E se você crê nesta palavra, adore ao Senhor, porque quando você começar a adorar ao Senhor, os céus irão abrir sobre esta casa, e será derramado a glória dEle sobre você, e você não sairá daqui da mesma maneira que entrou. Para encerrar, Abraão chega na terra de Canaã, a terra que Deus havia dito para ele, aonde iria cumprir com a promessa dele. Quando Abraão ele chega na terra, ele vai ouvir Deus falar com ele. Note que Abraão estabelecido na terra, Deus se revela novamente para ele, e o que Abraão irá fazer? A Bíblia vai dizer que Abraão ele vai levantar um altar, e neste altar ele vai invocar o nome do Senhor. Na terra de Arã, na terra de Ur dos Caldeus, nós não conseguimos ver Abraão levantando altares para o Senhor. Nós não conseguimos ver Abraão invocando ao nome do Senhor, mas quando Abraão ele tem conhecimento dos projetos de Deus para a vida dele, quando ele chega na terra onde Deus disse que iria cumprir com a tua promessa na vida dele, a primeira coisa que Abraão irá fazer é levantar um altar para o Senhor e invocar ao nome do Senhor, aleluia, no endereço aonde Deus ele vai cumprir com as tuas promessas na tua vida. A Bíblia, Deus está nos ensinando aqui na vida de Abraão, quando você chegar no endereço, você tem que levantar o altar e invocar o meu nome. Quando você chegar no endereço que Deus estabeleceu para a tua vida, não é para você ficar de braços cruzados e esperando a promessa se cumprir. É tempo de nós levantarmos altares para o Senhor, é tempo de nós invocarmos ao nome do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com a tua palavra na nossas vidas. Não encontramos, Alex, Abraão levantando um altar na terra de Ur dos Caldeus e nem na terra de Arã, porque não era o lugar, não era o endereço. Aleluia, aleluia.
Tem gente levantando altar no lugar errado. Tem gente que está querendo invocar o nome do Senhor, Nelby, em lugares errados. Lugares aonde Deus falou: meu filho, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, menino? O que você está fazendo aí, menina? Não é aí que eu te quero. Vai para Canaã. Volta para Canaã, Abraão. A Bíblia vai dizer que há uma grande fome na terra. E aqui eu encerro. Abraão, para fugir da fome, ele vai para a terra do Egito. Mas nós não encontramos Deus falando com Abraão para ele sair da terra. Não vemos Deus dizendo: Abraão, sai da terra. Mas Deus havia dito para Abraão que iria abençoar a vida dele. Mas quando chega o primeiro vento, eu vou sair daqui, eu vou ali no Egito. Aleluia. Quando bate o primeiro vento, mexe na estrutura. Talvez se esquece que Deus, eu vou te abençoar lá, mas fique na minha dispensação. Eu vou para o Egito porque a fome é grande. E lá no Egito, a mesma coisa. Não encontramos Abraão levantando altares para o Senhor. Pelo contrário, encontramos Abraão mentindo. Lavastebe que amantou. Quando nós fugimos do endereço, quando nós deixamos o endereço que Deus nos deu para cumprir com a tua promessa, e queremos ir para o Egito, não levantamos altares, não invocamos o nome do Senhor, mas pelo contrário, mentimos. Deus permitiu que uma tragédia acontecesse no Egito, para que Abraão voltasse para Canaã. E quando Abraão ele retorna para a terra de Canaã, a Bíblia vai dizer que Abraão ele vai para o mesmo lugar aonde ele foi pela primeira vez. Aonde pela primeira vez ele levantou o altar, aquele mesmo altar que Abraão ele levantou, ali ele ofereceu sacrifícios a Deus, ali Abraão voltou novamente a invocar ao nome do Senhor. Deixa eu dizer algo, é tempo de você sair do Egito e voltar para onde você levantou altares para o Senhor, porque Deus está pedindo de você: ei, é tempo de você voltar para Canaã, porque lá eu tenho novamente um encontro com você. Convida a igreja.